Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus os abençoe, que Santa Inês interceda por nós. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe esta homilia com mais pessoas. Hoje, quarta-feira, dia de Santa Inês, nós estamos celebrando essa Santa Virgem e Mártir da nossa igreja, um grande exemplo de fé. O evangelho de hoje é São Marcos, no capítulo 3, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te, fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, os embates de Jesus com os fariseus continuam. Nós percebemos no evangelho de hoje nosso Senhor entrando novamente numa sinagoga. Sinagoga era aquela sala, vamos chamar assim, de uma pequena igreja, dos judeus, mas na verdade era uma pequena sala, praticamente lugar onde eles estudavam a Bíblia, a lei, o Antigo Testamento. E ali tem um homem com a mão seca, um homem doente, um homem enfermo. Alguns ali observam para ver se Jesus haveria de curá-lo. Por quê? Porque é dia de sábado. Vocês lembram que ontem eu falava sobre o sábado, a maneira como o judeu interpretava o sábado, o repouso sabático, como um momento que não se poderia fazer absolutamente nada, nem fazer o bem. Jesus sabe que está sendo observado. Jesus sabe da maldade, da astúcia dos corações daquelas pessoas. E ele então diz ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E nosso Senhor, ele aproveita aquela oportunidade, aquele momento, para poder perguntar, para poder ensinar aqueles homens que ali estavam: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E diante desses questionamentos, aqueles homens não respondem nada. Por quê? Porque eles são duros de coração. Aqueles homens são do coração duro. Aqueles homens têm uma dureza enorme no coração deles. Aqueles homens não se deixam formar, ensinar por Jesus por causa do orgulho, por causa da vaidade, que eram extremos nos corações deles. E Jesus então, naquele momento, cheio de ira, mas de tristeza, Jesus então cura aquele homem. Ele diz para o homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Jesus, ele liberta aquele homem da mão seca. Esse evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho ele quer nos ensinar que existem muitos homens não apenas com a mão, com braços secos, mas com os corações secos, com os corações ressequidos, com os corações sem vida, com os corações doentes, com os corações realmente vazios. Por quê? Porque Deus, ele não pode tocar nos corações daqueles que não se deixam tocar por Jesus. Aqueles fariseus e mestres da lei estavam muito mais secos, muito mais doentes, muito mais necessitados da graça de Deus do que esse homem que aparentemente estava ali com a enfermidade física.
A enfermidade da alma, do interior, é muito pior do que a enfermidade do corpo. Queria que você pudesse levar esse ensinamento para a sua vida hoje. A enfermidade da alma é muito pior do que a enfermidade do coração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, peçamos a Jesus para Ele nos curar de toda a secura da alma, do coração, para sermos homens novos, habitados pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito de Deus, que é capaz de tudo fazer em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê alegria, que Deus te dê a paz nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, com a graça de Deus.